Internacional e Flamengo, André Hernan, que você chegou aqui já direto da viagem de Porto Alegre e Direto tem não, passei em casa. Passou em casa? Passei, lógico. Você comeu pão de queijo com a Lud, verdade. Me traz detalhes e venhamos e convenhamos, acho que a nação que tá assistindo a nossa live aqui não tá muito pé contente. da vida. Tá pé da vida. Não tá muito contente de ver o futebol praticado com o Leonardo Jardim. E eu acho que nem o Leonardo Jardim tá contente com o futebol do Flamengo. Você trouxe aqui que ele tava um pouco parado assim na beirada de campo, tudo mais, e o Inter abriu o placar com o Vitinho e teve que buscar o empate depois com o Samuel Lino, né? A realidade do Inter é aquela coisa de... Foi pro intervalo torcendo para não tomar gol. Tá. Porque assim, por mais que o Flamengo tenha... O Flamengo teve posse de bola 70%. Foi assim, a questão do jogo do Flamengo em si, foi um jogo assim... moroso, um jogo lento, cadenciado, com pouca criatividade, com pouca chance clara de gol. Pedro praticamente não teve oportunidades, né? Então, assim, o torcedor do Flamengo que viu o começo do Leonardo Jardim, foi um começo muito bom, era um time que sempre atacava e amassava o adversário, principalmente no começo dos jogos. Jogando em casa, jogando fora de casa. Um time muito agressivo, um time muito intenso. A sensação que eu tive ontem, vendo o Flamengo, por mais que tenha domínio, aquela coisa toda, superioridade em relação ao que é o Internacional, faltava aquela agressividade, aquela intensidade que o torcedor do Flamengo está acostumado a ver nos times, né? Que é aquele time do Mister Jesus, e depois que recuperou um pouco daquilo com o trabalho do Felipe Luiz. Sim. E teve um bom momento no começo com o Leonardo Jardim. O que deixa o torcedor bravo e o que eu percebi ali na beira do campo é um time que pouco produzia, pouco tinha criatividade e o técnico ali na beira do campo com poucas reações. Eu não sou a favor daquele técnico que sai mais suado do que o jogador ali na beira do campo. Não acho que não é essa a questão. A questão é você encontrar soluções, encontrar estratégias, encontrar solução quando tá difícil durante o jogo. Porque treinador não é só a mudança quando ele muda peças. É a mudança do encaixe durante o jogo também, né? Durante a partida. E o Flamengo tem jogadores de muita qualidade. Então você percebe que é um Flamengo claramente não consegue fazer aquilo que treina. Não consegue executar aquilo que é trabalhado. E o Varela na saída de campo foi muito claro, cara. Foi forte a entrevista dele. A questão não é sobre gols, sobre derrota, sobre gols perdidos e tal. É sobre a gente. Então, assim, há uma cobrança. O Danilo falou muito isso também depois, sobre cobrança. Né? Eu também pude conversar ali depois com alguns jogadores e tal, atletas que eu pude trocar uma ideia rápida, assim. Um clima muito de decepção. Essa é a real. O jogador do Flamengo, o atleta do Flamengo que saiu ontem do Beira-Rio, saiu decepcionado com a falta de competitividade, com a falta de criatividade do time. Sim. E assim, o papo que eu mais ouvi, conversando com dois atletas, o papo que eu mais ouvi foi o time vai ter que se preparar para esses jogos da Libertadores contra o Cruzeiro, que vão ser batalhas. Tem que subir essa montanha porque o Palmeiras venceu. Aí você tem que... Então, assim, é muita pressão que vem no momento em que, assim, entre aspas, eu vou colocar assim, ó, a sensação que eu tive ouvindo as pessoas, ouvindo a comissão técnica, as pessoas do Flamengo ali, as pessoas do dia a dia, é que o Flamengo dá graças a Deus, entre aspas, agradece de não estar na Copa do Brasil. Não teria que jogar agora esse final de semana. Porque o momento do Flamengo não é um momento bom. Sim. Então, assim, estando fora da Copa do Brasil, você recupera os jogadores. O Arrascaeta saiu com um pisão no pé, tanto que era ele que ia dar a entrevista após jogo e ele acabou tendo um pisão no pé e veio o Varela. O próprio Léo Pereira teve uma pancada que ele sofreu na parte interna aqui do joelho. Sim. Continuou jogando e tal, depois ele foi substituído. Aí entrou o Danilo, né? Entrou o Danilo no lugar dele. E assim, pelo que eu... Assim, tô falando de uma apuração muito rasa ali na hora pós-jogo, né? Isso vai ser depois, claro, mais... o Flamengo informa sempre muito no grupo lá da imprensa. Mas assim, é algo assim de tratamento, nada muito sério, assim. Uma pancada ali que o Léo Pereira teve.
Mas assim, me arrisco a dizer que se tivesse jogo domingo, talvez o Léo Pereira fosse dúvida, entendeu? Então assim, é um Flamengo que hoje agradece não estar na Copa do Brasil porque precisa voltar para casinha, se fechar, reorganizar para voltar esse caminho aí, porque o torcedor já está desconfiado. O torcedor do Flamengo é exigente, você sabe. Exato, né? São 2 empates seguidos. Empatou no Maracanã contra o São Paulo e agora empatou contra o Jogando mal. Jogando mal, né? E aí o pessoal no chat aqui, ó, volta Felipe Luiz, demitiram Felipe Luiz para contratar Leonardo Jardim. A galera... É que assim, o Felipe Luiz foi demitido de uma maneira não tão agradável, sabe? Depois de um 8-0, metendo... Tudo bem, o adversário era muito fraco e tal... Acho que ali a demissão do Felipe Luiz não foi o resultado em si, né? Já era uma coisa que vinha acontecendo. Sim. O próprio BAP fala isso, do trem e tal, né? Que você tem que pegar o trem, escolher o trem, entrar e não pode perder o trem. A escolha do Leonardo Jardim foi muito pelo que ele fez no Cruzeiro, né? E assim, ele fez um excelente trabalho no Cruzeiro. O Leonardo Jardim é bom treinador. É bom treinador. O próprio Danilo, que é um cara muito experiente, no final do jogo ali, falava muito assim do trabalho do Leonardo, das convicções do Leonardo Jardim. Sim. E de que ele é o cara que tem ali o trabalho dele e que todo mundo segue aquilo que ele faz, que ele tem as convicções dele. Mas assim, de fato, esses últimos 2 jogos mostram uma deficiência do Flamengo que não era para ser, né? E aí o Leonardo Jardim na coletiva fala, precisa de jogadores criativos e tal, porque é isso que tá pegando no Flamengo hoje. Mas não tem um elenco, assim, eu não vou criticar a fala do Leonardo Jardim aqui, mas o Flamengo já não tem um elenco vasto, vários jogadores? Também acho. Eu entendo, que é uma peça ali, são 3 reforços, a gente tá falando do Almada, depois a gente fala do Luiz Henrique e tudo mais, 2 gringos que o Bruno Andrade trouxe informação. Um centroavante. Tudo bem que não tem essa peça para substituir o Pedro, esse cara é mais diferente. Tá usando o Wallacian. Ontem o Wallacian entrou. Ele entrou. Um elenco bom, o Samuel Lino voltou a jogar, fazer gol, jogar bem, na verdade. Tá numa fase boa, fazendo gols. O pessoal comenta ali, do bastidores, o Samuel Lino, porque é um cara que se cobrava muito dele. O Flamengo pagou caro, né, mais de 20 milhões de euros, e agora tá sendo importante. Era uma peça que era quase descartada, assim, né? Por exemplo, um jogador que eu gosto muito, que entrou no segundo tempo, o Eric, o Pulgar. Sim. Ele é aquele jogador que pisa na área, chuta, ele acertou uma bola na trave no jogo do São Paulo, e ele é esse atleta. Ontem ele estava praticamente numa linha, fazendo linha de 3 ali com o Danilo e o Vitão. Então assim, ele começava a criação da jogada, mas não era aquele jogador que chegava à frente para bater e tal. Você percebe que o time do Flamengo tá assim, meio roda presa, assim, sabe? A sensação que eu tenho é meio roda presa. E eu acho que é isso, se fechar, falar menos, se trancar ali no CT e resolver a parada entre eles. Porque assim, a fala do Varela é uma fala de, tipo assim, ó, não é mais resultado, não tem mais desculpa. Sim. A água bateu lá. Agora é jogador e comissão técnica que vai ter que dar essa resposta. E nada como uma resposta do brasileiro vencendo, né? E se eu não me engano, o Flamengo tem entre os jogos do Cruzeiro o Cruzeiro. Entre os jogos do Cruzeiro da Libertadores tem o Cruzeiro no Brasileiro. Sim. E aí, você vai meter reserva lá em Minas? Eu tô vendo aqui, ó, o Flamengo joga só contra o Vitória, dia né? 9, isso, Vitória. Vitória, 9 de agosto, depois joga contra o Cruzeiro pela Libertadores dia 12. E tem dia 22 de agosto, é outro jogo contra o Cruzeiro. Depois. Então... depois já de ter matado a série da Libertadores. Exatamente. Né? Então é uma sequência difícil. Ó. Vitória, tudo bem, no Maracanã. Vitória tá derrapando um pouco agora, tudo mais, perdeu pro Remo, enfim. Jogo contra o Cruzeiro pela Libertadores, depois viaja até Mirassol. Tem esse Mirassol que eu tinha esquecido no meio, verdade. Jogo duro Mirassol, cara. Jogo duro, tá voltando a melhorar um pouco. Acho que venceu ontem. Venceu o Remo 2-1. Venceu o Remo de virada, se eu não me engano. Isso mesmo. E aí fecha na Libertadores contra o Cruzeiro, no Maracanã. E aí depois viaja pro Mineirão, pra Belo Horizonte, pra jogar contra... É uma sequência difícil. Sequência pegada. É pesada, assim. E é um momento que, assim... vamos fazer situações aqui hipotéticas. Se você não passa do Cruzeiro na Libertadores e aí você vê se distanciar no Brasileiro, cara, crise na Gávea. São
8 pontos já pro Palmeiras. Porque tem um jogo a menos o Flamengo. Jogo a menos, o Flamengo tem um jogo a menos que eu acho que é até contra o Atlético Paranaense, se eu não me engano. É uma sequência muito... E depois joga contra o Cruzeiro no jogo lá no Mineirão, é clássico contra o Botafogo. E aí eu fico muito imaginando esse jogo, a importância desse jogo contra o Cruzeiro pelo Brasileiro, Sim. Porque assim, beleza, se você passa de fase para as quartas de final, eliminando o Cruzeiro, você pode ir com um time alternativo. Pode. Que, aliás, teu time alternativo é bom também, né? É bom, o time alternativo do Flamengo é bom. Mas se você não passa, cara, aí você tem que ir lá no Mineirão e meter fogo nos caras, entendeu? E ganhar dos caras, entendeu? Então, assim, é um momento de instabilidade do Flamengo que requer atenção. Então, assim, não à toa, eu percebi ontem no semblante dos atletas, nas falas, nas conversas, nas comunicações ali, porta de vestiário e tal, uma coisa assim muito do tipo, tá batendo forte ali o que tá acontecendo no Flamengo. Porque assim, contra o São Paulo e contra o Inter, com todo respeito ao São Paulo e Inter, o Flamengo deixa de fazer os 3 pontos. Sim. Né? Contra o São Paulo era para ter ganhado, era para ter feito os 3 pontos. Mas São Paulo do jeito que tava vindo... Contra o Inter, você domina o jogo, 70% de posse de bola. O Inter ficou ali muito tempo ali atrás da linha da bola marcando. Né? Saía bem no contra-ataque, o Alan Patrick fez uma baita de uma partida ontem. Eu destaco o Alan Patrick, eu destaco o Bruno Henrique, eu destaco o Vitinho e o Maripan, zagueiro. Maripan, o verdade. Chileno. Foram... Ele fez a estreia? Não, ele estreou... Na última rodada? Não, já tá, acho que é o 3º jogo já dele. Vou ter ele jogou no Atlético Paranaense, Sim. Foi mal, inclusive. E aí jogou agora, mas acho que já na rodada anterior ele já tinha jogado. Perfeito. Acho que é o 3º jogo dele. O Juninho falou assim, esse futebolzinho, ele é flamenguista, né, da nação aqui. Esse futebolzinho que estamos jogando não ganha do Cruzeiro. Aí o pessoal no chat, depois a gente vai confirmar aqui também, o jogo a menos do Flamengo é contra o Mirassol no Maracanã. Depois vamos... é Maracanã? No Maracanã.